Muito prazer, meu nome é Aline Ferreira, eu sou do Vida Real na Indústria e a minha missão aqui com vocês hoje é transformá-los, né, nesse caminho de construção para um gestor Vida Real na Indústria. O que seria esse gestor Vida Real na Indústria, né? É um gestor que é capaz de desenvolver os problemas, né, resolver todos os problemas do dia a dia da indústria e principalmente chegar nos resultados que a empresa define como metas e objetivos, principalmente dentro do ambiente fabril, né, dentro do ambiente industrial, que é onde a gente trava aí os maiores desafios de tanto gestão de pessoas, gestão de processos e principalmente redução de custo, melhoria de produtividade, enfim, vários aspectos que nós, como gestores da indústria, temos que ficar bem atentos. E aí, toda semana, né, exatos um ano, a gente vem aqui falar sobre algum tipo, né, de assunto, algum tema que seja relevante para essa solução de problemas do dia a dia da indústria. Então, já falamos de temas técnicos, né, como estoques, indicadores, ferramentas de melhoria. E aí, nos últimos tempos, nós temos trazido aqui alguns aspectos mais comportamentais, que é onde, de fato, a gente recebe grande demanda de dúvidas e de questionamentos. E no meu dia a dia, enquanto gestora, grande parte do que eu vivo são essas ocorrências, né, ou essas situações que envolvem tanto as soft skills, né, que falávamos aí as semanas anteriores, que são as habilidades pessoais, e principalmente o que no dia a dia nos desafia muito, que são as situações mais de comportamento e tomada de decisão, principalmente, além dos temas técnicos. O tema técnico é importante, inclusive, dentro da formação que eu faço aí com os alunos, tem bastante tema técnico, mas também a gente trata em grande quantidade, em vários pilares, a transformação do analista, do assistente, da pessoa que está começando aí agora a carreira, na transformação a ser gestor vida real. Bom, e é o tema de hoje, né? O que nós vamos falar sobre... Qual o tema que nós vamos falar hoje, que é de extrema importância no nosso dia a dia enquanto gestor. A gente tem que tomar decisão todo santo dia, certo? E aí, quando a gente se vê numa situação de insegurança, ou seja, insegurança na tomada de decisão, ela é muito prejudicial para o nosso processo de crescimento a gestor. Hoje vai ser bem difícil até a voz aquecer. Então, vamos lá. Então, o que a gente passa no nosso dia a dia? A gente tem uma rotina de tomada de decisões. Então, a gente chega na fábrica, a gente chega, seja ela pequena, média ou grande, todo o nosso dia a dia ele está atrelado a tomadas de decisão. Então, você imagina a gente chegar no nosso ambiente de fábrica, independente do tamanho, e alguém nos pedir alguma sugestão, alguma opinião, ou pior, né, ou ainda tomar uma decisão e você não saber o que decidir, ou como decidir. Então, isso traz para o nosso liderado, isso traz para as pessoas que estão à nossa volta uma condição de insegurança muito grande. Vamos pensar que se a gente estivesse num voo e que a tripulação estivesse sendo liderada pelo piloto, claro, e esse piloto demonstrasse para essa tripulação que ele não exatamente sabe o que fazer, não sabe tomar as decisões que têm que ser tomadas ali durante o voo. Imagina o nível de insegurança que essa tripulação e, por consequência, todos nós que estivéssemos nesse voo, né, estaríamos naquele momento. Então, trata-se de uma condição que impede muito de uma pessoa assumir um cargo de gestão justamente por esse nível de insegurança. E aí a gente vem falar sobre isso porque grande parte das pessoas que eu acompanho no dia a dia da indústria, quando eu vou fazer a formação, seja dentro lá da fábrica que eu trabalho, ou seja dentro de clientes que eu atendo, né, de pequenos e médios negócios, e que de fato precisam desenvolver novos gestores, né? Tem pessoas que estão ali à frente do negócio, mas que não necessariamente foram gestores algum dia, então estão em treinamento e desenvolvimento, eles têm muita dificuldade na tomada de decisão. E aí, olhando para isso, olhando para essa necessidade de entender
o porquê dessa insegurança, é que a gente começou a fazer uma análise mais criteriosa de por que algumas pessoas têm mais habilidades para tomada de decisão e outras pessoas têm menos habilidades para tomada de decisão. E aí, eu não vou nem aqui falar sobre a condição de tomar a decisão com base em todos os fatores que a gente precisa ter em mente. Então, uma grande parte da nossa capacidade de tomada de decisão, ela vem do conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem sobre determinado assunto, mais seguro ou mais facilmente a gente adota uma tomada de decisão. Quanto mais inseguro a gente está, significa que a gente está ainda medindo muitos riscos que estão atrelados àquela situação, e entendendo até onde a gente pode ir naquele risco. Então, se eu tenho pouca informação sobre aquilo que precisa ser decidido, e eu não tenho, ou eu tenho a dimensão exata, ou até um pouco maior do que a realidade, dos riscos associados, isso me traz a insegurança. E aí é aquele momento que a gente precisa tomar alguma decisão e fica patinando na tomada de decisão, no que fazer de fato. Alguns de vocês hoje, queriam que vocês escrevessem no chat aí para mim, ou me falasse aqui para a gente abrir já as nossas discussões, como que é essa condição de tomada de decisão para vocês? Tem essa dificuldade mesmo? Não, Aline, você está viajando, eu tenho super segurança para tomar decisão. Como que é isso no dia a dia de vocês? Quem quer começar? Simone, boa noite. Luísa também, boa noite. Chegou aqui depois. É tranquilo tomada de decisão aí na fábrica, gente? Boa noite, Aline. Boa noite, pessoal. Tudo bom, Simone? Tudo bem, tudo bem. Bom, eu vou dizer que assim, eu não tenho muita dificuldade para tomar decisão e acho que às vezes eu erro justamente por causa disso, porque às vezes eu me precipito com algumas coisas, né? Legal. Então eu tenho uma outra pessoa que pondera e me segura, às vezes fala, não, espera um pouco, vamos pensar um pouco mais, e vamos avaliar um pouco mais e tal. Então, isso é bastante legal, mas eu sou muito afobada, eu já decido na hora. Entendi. E aí, essa sua... O que isso tem te atrapalhado no dia a dia? Bem fácil de errar, né, Aline? Entendi. Mas insegurança não é o caso nesse momento. Não. E aí nós temos que também avaliar que é uma característica bem do empreendedor, né, Simone? Então, o empreendedor ele tem um pouco mais esse ímpeto de tomada de decisão, né? Às vezes tem que ser rápido, né? Exatamente. Quem está se formando para gestor, ele não tem a tomada de risco como um empreendedor. Acho que falei isso em alguma outra aula, onde a gente compara, de fato, o grau de risco que o gestor toma, ele é menor do que o grau de risco que o empreendedor toma. E aí a tomada de decisão para nós que somos gestores, ela tem um outro peso, uma outra medida. Né? Então, à medida que a gente faz, de fato, essa análise em termos de quais são as possibilidades, ou principalmente quais são as informações que eu tenho em mãos para tomada de decisão, ela pode minimizar esse nível de risco. E é aí que a gente começa a ver uma luz no fim do túnel para quem tem aí bastante insegurança para tomada de decisão. Então, assim, quem tem essa dificuldade com a insegurança de tomada de decisão, muitas vezes ela está baseada na relação que ele tem com o risco que está associado, e aí é uma relação de avaliação mesmo do que vai acontecer se der uma situação A ou B, e principalmente quando não se tem as informações necessárias. Então, são dois aspectos importantes: informação e nível de risco. Bom, eu já tinha falado aqui antes do exemplo. Perdão, gente. Nossa, mãe. Eu já tinha falado do exemplo da tripulação, né? Imaginem vocês
alguém numa tripulação num voo em que o piloto não sabe exatamente o que fazer. Então, ele tem poucos conhecimentos ali adquiridos, vamos dizer assim, e o nível de risco extremamente alto. Então, de fato, uma tripulação que tem um líder desse, uma tripulação que tem um gestor desse, ela não vai ter uma segurança ao pedir alguma decisão ou trazer alguma decisão para que esse piloto faça, né? Então, a gente tem que se colocar aí no lugar desse piloto e principalmente entender quais são as informações que nós precisamos ter em mãos para que a nossa tomada de decisão seja melhor feita, né? Bom, e aí, do que a gente está falando aqui, isso não tem a ver, por exemplo, de ter todas as informações, né? De fato, como a Simone falou, tomar a decisão, às vezes, a rapidez, né, a velocidade com que se tem que tomar a decisão, não nos permite fazer uma análise assim muito elaborada da situação, né? Então, a gente sempre tem que saber dosar o nível de informações que a gente tem em mãos versus a condição de tempo que a gente tem disponível, né? Não dá para a gente gastar todo o tempo do mundo para ter uma tomada de decisão de coisas que são para serem resolvidas de uma maneira mais imediata. E também a gente não vai aprofundar aqui em ferramentas de análise de tomada de decisão. A gente vai fazer isso num outro momento. Eu faço isso bastante dentro do curso, lá do Formação Gestor Vida Real na Indústria, mas hoje a gente vai falar especificamente do como minimizar essa insegurança, né? Trazer essa insegurança para um nível menor e a gente conseguir exercitar isso no dia a dia. Então, como que a gente vence, né, essa insegurança na tomada de decisão? A gente tem que buscar o máximo de informações que a gente pode ter daquela situação no tempo disponível. Então, se eu tenho meia hora para tomar uma decisão, naquela meia hora eu consigo levantar informações suficientes para tomar a decisão? Talvez vai ter que ser o máximo possível, não o máximo que fosse necessário para tomar uma decisão a mais perfeita. E é por isso, Simone, que acontecem os erros. Porque, às vezes, o ser rápido nessa decisão, ele, naquele momento, ele é necessário. Então, existe a chance do acerto e do erro. Porém, para evitar um pouco dessas tomadas de decisão por impulso, né, que aí é o efeito inverso, a gente precisa saber lidar com realmente esse prazo que eu tenho para decidir. Eu não posso pensar mais um pouco, eu não posso ter mais informações, porque aí que está o X da questão. Às vezes a gente se vê nesse movimento do dia a dia, tendo que tomar sucessivas decisões ali dentro do dia a dia, né, da fábrica, e às vezes a gente fica, poxa, eu tenho que tomar essa decisão, é agora mesmo? O momento que a gente começa a se perguntar, é agora que eu tenho que tomar essa decisão? Ou tem mais alguém que possa me ajudar a tomar essa decisão? Então, saber fazer essa delegação de investigação é muito importante também. Quando a gente busca pessoas para, olha, tá bom, você me trouxe um problema, quais são as opções que nós temos e quais são essas e essas e essas informações que eu não tenho e preciso ter para tomar a decisão. Então, ajuda muito quando a gente respira um pouco, né, Simone? Vai lá, respira. Não, vamos pensar um pouco mais acerca desse assunto para a gente tomar uma decisão que seja a que maximiza os resultados, principalmente. E aí a gente tem dois perigos, né? Pessoas, como a Simone citou aqui, que tomam a decisão muito rapidamente e que pode ou não haver erros, e pessoas que procrastinam demais, né? Tenho alguns exemplos que a pessoa precisa tomar a decisão, mas de fato ela fica ali, eu preciso saber disso. Aí você busca de novo, fulano, e aí, qual vai ser a decisão? Não, eu preciso saber daquilo. E aí ela vai empurrando, empurrando, a um nível que pode passar do tempo. Hoje está difícil.
mas que eu estava falando, num nível que pode passar do tempo. Então, imagine vocês terem que tomar uma decisão na fábrica, essa decisão precisa ser tomada hoje, e a pessoa não toma a decisão hoje. Vai acontecer de alguém tomar essa decisão por nós. E é esse o perigo que a gente corre. Quando a gente tenta... Não vai dar, gente. Tá difícil hoje, hein? Quando a gente tenta procrastinar demais, ou quando nossa natureza é muito procrastinadora, o que acontece? As situações dentro da fábrica, elas não param. Então, tem uma tomada de decisão. Se você não tomar essa decisão, alguém ou alguma situação vai mudar a ponto de você não ter escolha. Então, muitas vezes acontece isso. Você tem que tomar uma decisão. Talvez está tentando buscar mais elementos, mais informações. No meio do caminho acontece alguma coisa que, olha, agora não tem jeito. Agora a decisão é só uma. Porque a outra opção que você tinha, ela acaba caindo por terra porque demorou demais a tomar uma decisão. Então, antes da gente deixar a situação chegar num beco sem saída, né, ficar numa situação em que você, de fato, não tenha mais o que fazer se não tomar uma decisão apenas, a gente tem que ter esse cuidado de aprender a delegar, né? Então, você está me trazendo um problema, eu costumo fazer isso muito com meus analistas, você está me trazendo um problema. Você chegou a pensar na solução daquele problema? Se fosse você para decidir, o que você faria? Isso adianta demais, gente, porque a pessoa que te trouxe o problema, naturalmente, principalmente pessoas que são mais analíticas, naturalmente ela já tenta resolver o problema na cabeça dela. Então, se você abre a opção de, olha, tá bom, você me trouxe aqui o problema, o que você acha que deveria ser a decisão? Ou quais são as opções? Você já adianta aí uma vida na investigação, na análise dos problemas. Então, nós que estamos na posição de gestores, saber delegar essa função de investigativa para os nossos liderados, ela é muito importante porque traz um atalho muito grande. Porque senão você vai começar a ficar numa situação que é assim, todo mundo te traz problema. Ah, Aline, fulano é isso. Ah, você está acontecendo tal coisa. Ah, e aí você vai acumulando problemas e ninguém te traz solução. E aí você tem uma alta necessidade de tomada de decisão por curto espaço de tempo, que você não consegue nem raciocinar o que você está pensando. O que você tem que decidir. E aí é como se fosse ping-pong, né? A pessoa chega lá com uma decisão para você tomar, você não tem tanto tempo assim para se orientar de informações, de buscar as informações, toma uma decisão no impulso, a chance de errar está ali muito mais potencializada. Então, se cercar de pessoas que tenham a condição de investigar, de fazer uma análise mais investigativa por você, para te dar as opções mais prontas, também te ajuda muito nesse trabalho de ser gestor dentro da indústria. Agora, se você é o analista, já vai assim, já chega lá para o seu gestor, olha, o problema é esse, a tomada de decisão precisa ser feita em cima dessas e dessas e dessas opções. Né? E fique preparado, porque ele pode te devolver a pergunta. Tá bom, e se fosse no seu... E se você estivesse no meu lugar, o que você faria? E aí que nós vamos ver agora, mais adiante, o que a gente pode fazer para ajudar esse gestor a tomar a decisão e, quando a gente for gestor também, nesse caso, tomar a melhor decisão possível. Bom, e aí, eu queria saber de vocês, assim, nós estamos falando aqui de procrastinação ou de impulso para tomada de decisão, de insegurança na tomada de decisão e de alta necessidade de buscar informações. Para vocês, é mais esse impulso na tomada de decisão ou nós estamos mais naquela situação de buscar mais elementos para tomada de decisão? Para vocês, é mais difícil ou está mais difícil para tomar a decisão? O nível de segurança para tomada de decisão, ele está mais atrelado à falta de informações e investigação, ele está mais atrelado, essa insegurança está mais atrelada à falta de informação, essa falta de tempo para investigar,
Ou não, eu tenho muito mais habilidade em tomar a decisão, tomo por impulso e depois erro mais. Como que está o nível de vocês em relação à tomada de decisão? Decisão num ambiente profissional, ela é muito parecida com a nossa vida, porque a gente nunca decide as coisas de forma definitiva, né? E a gente tem mais segurança quando a gente conhece e tem domínio do problema. O problema é conhecido, a gente sabe das consequências, aí a gente age como a Simone, a gente acaba até fazendo as coisas, né, rápido e querendo resolver. Agora, quando a gente não tem domínio, a gente, né, mede as consequências e vai fazendo por etapas. As decisões nunca são definitivas. Não, assim, de forma geral, eu estou falando, lógico, tem coisa que é reversível, mas assim, geralmente a gente tenta tomar decisão baseado nos conhecimentos, né? E tenta sempre ter um plano B. É isso que eu quis dizer. Ah, do plano B, bacana. Muito legal, Wellington. E tem uma coisa que é importante nessa história que você falou aí. Tomada de decisão, às vezes, quando a decisão é grande demais, a gente pode partir ela em pequenas decisões, né? E que vão nos ajudar a enxergar o caminho de uma maneira um pouco mais fácil. Sempre que a gente vai tomar uma decisão, a grande parte delas, a gente sempre avalia pelo menos dois lados. Já repararam que a gente sempre tem que decidir por pelo menos duas opções? Ou é sim ou não? Ou você tem três opções, três caminhos, enfim. O número de opções, ele é sempre maior que dois. E aí a gente sempre tem que avaliar, dentro das opções dadas, o porquê que nós vamos escolher uma saída ou uma opção e o porquê não vamos escolher as outras opções, né? Que, de fato, a tomada de decisão ela é uma renúncia de algumas outras opções. Lógico, concordo com você que algumas coisas são reversíveis. Por exemplo, tomei a decisão de fazer uma mudança de layout na fábrica. Essa mudança de layout foi positiva, beleza, mas se ela não foi positiva, dá para a gente reverter e fazer uma outra opção, né? Difícil ou mais, vai se tornando cada vez mais difícil quando se trata de decisão com pessoas. Então, quando você decide que vai desligar um funcionário, é uma decisão um pouco mais difícil de reverter, né? E aí tem toda uma condição ali no entorno que a gente precisa avaliar quais são os prós e quais são os contras de tomar essa decisão. Então, tem decisões de todos os níveis. O que eu percebo no dia a dia é que quando a gente está falando num nível um pouco mais de analista, de pessoas que estão começando mesmo, e que na vida delas, elas têm dificuldade de tomar decisão, e aí a gente traz isso da nossa criação, da nossa cultura, da forma como a gente enxerga o mundo, principalmente. Algumas pessoas são mais decididas, naturalmente, e outras pessoas menos decididas, naturalmente. Mas isso significa que quem é menos decidido, né, no dia a dia, em casa, né, na vida pessoal, de fato não teria chance de ser gestor? Aí é que tá. Não é bem assim. A gente consegue treinar essa habilidade de tomar decisão à medida que a gente se coloca em algumas situações e principalmente alguns passo a passo mesmo, algumas etapas de tomada de decisão que fazem parte de métodos que são extremamente conhecidos na nossa jornada aí de estudo, mas que às vezes a gente não leva para esse detalhe de tomada de decisão no dia a dia. Então, eu conheço muitas pessoas, principalmente no ambiente industrial, que a capacidade de decisão delas é limitada em função do risco que ela não quer correr. Então, eu chego a brincar que algumas pessoas falam assim, não, eu até tomo essa decisão, desde que que eu vá registrar isso em algum lugar e tenha a bênção de fulano, cicrano, beltrano. Então, assim, precisa de muito respaldo para tomar uma única decisão. Quando que, na verdade, a gente, enquanto gestor da indústria, a gente tem sim que se resguardar de várias informações, mas o nosso nível de risco também ele precisa ser colocado à prova. Não dá para ter 100% de certeza para se tomar uma decisão. É bem nesse sentido. Mas muito bem colocado, Wellington. A gente
traz uma bagagem de tomada de decisão da vida da gente, mas a esperança de que quem já é indeciso no dia a dia da sua própria vida pode desenvolver essa habilidade de tomada de decisão para trabalhar na indústria, né, levando aí alguns caminhos e alguns passos. E aí a gente só consegue vencer essa insegurança ou essa dificuldade de tomada de decisão no dia a dia à medida que a gente se coloca mesmo na condição de tomada de decisão. Não deixar que o outro decida para a gente, não deixar que passe uma oportunidade de tomada de decisão, por mais boba que seja, né? Sei lá, vou decidir o cardápio do lanche, do almoço, enfim, do jantar. E passa por essas decisões simples que vêm do dia a dia, igual o Elton falou, que nos ajudam a exercitar isso, e no dia que você precisar, ou nos momentos que você precisar dentro do seu ambiente de trabalho na indústria, isso já esteja mais familiarizado, mais natural. E principalmente com essa questão, né? Quando a gente tem uma tomada de decisão, a gente tem uma escolha. Eu escolho ir por um caminho e escolho não ir por outro caminho. Eu me lembro da minha própria história de escolha de ir para a Diviníssimo. Em 2015, eu trabalhava com consultoria, exclusivamente com consultoria, mas sempre foi meu sonho ser mãe. E aí eu tinha que tomar uma decisão que era abrir mão da consultoria, porque no meu ambiente de consultoria a gente viajava muito, atendia várias cidades da região, e no meu entendimento, né, é mais difícil com criança pequena a gente fazer essas idas e vindas que a consultoria exige da gente com criança pequena. Então, naquele momento, eu comecei a avaliar quais eram as possibilidades que eu tinha, né? Se eu vou escolher a carreira de voltar para o chão de fábrica, eu tenho essas consequências. Se eu for continuar na carreira da consultoria, eu tenho essas consequências. Não foi uma decisão fácil, e com certeza eu pensei alguns meses sobre isso, até chegar a uma decisão que foi, de fato, abrir mão naquele momento da consultoria. Mas eu sabia exatamente o porquê eu estava escolhendo o caminho de voltar para o chão de fábrica, para a indústria, né? E trabalhar ali como gestora, e por que eu estava escolhendo não continuar como consultora. Então, saber o porquê não daquele caminho que eu não estava escolhendo e saber o porquê sim daquele caminho que eu estava escolhendo. Isso fez muita diferença na hora de tomar a decisão, porque eu justificava para mim mesma o porquê eu não estava mais naquela condição, que era a condição que me satisfazia, que era ser consultora, enfim, para voltar para a indústria, né, para o ambiente de indústria, e dedicar a minha família, que era o meu maior sonho naquele momento. Quando eu consegui entender as duas coisas, e entender que tinha pontos muito bons na escolha que eu fiz, que foi, né, de ter minha filha, que hoje está aí com 6 anos, eu entendi que eu estava fazendo a melhor escolha. E aí eu consegui fazer essa decisão com muita tranquilidade. Por mais que seja uma decisão de vida, de caminho de carreira, inclusive, né? Foi uma decisão que eu tive que fazer uma escolha e saber por que eu não estava escolhendo o outro lado. Eu acho que na tomada de decisão, a grande chave é isso. Você saber por que está indo por um caminho e por que não está indo pelos outros caminhos. Então, essa, para mim, é o grande aprendizado, é a grande diferença quando eu falo em tomada de decisão. E a voz vai embora. Alguém quer fazer algum comentário sobre alguma decisão de fábrica ou de vida que já tenha tomado assim? Pode falar, Simone. Eu acho que isso é uma característica mesmo, né, como você comentou, que a gente traz, né? Quando eu sou a filha mais velha, né, dos meus pais, eu tenho mais uma irmã, e tanto os meus pais quanto as minhas irmãs, quanto a minha irmã, eles sempre tiveram dificuldade para decidir as coisas, até a cor da casa, sei lá, tudo, né? E eu sempre decidia por eles. Então, eu me lembro até que uma vez meu pai
comprou uma tinta para pintar a casa, né, por fora, e aí começaram a fazer a pintura, e minha mãe falou, não, espera a Simone chegar, porque se ela não gostar da cor, porque ela não viu, porque não sei o quê, e assim, tudo ficava super nas minhas costas, por isso que eu decido rápido, eu tô acostumada a ter que falar sim ou não, né, o tempo inteiro, põe essa, põe aquela, e aí quando eu cheguei, realmente, eu falei, nossa, essa cor tá horrível, não tem nada a ver com a casa, pode tirar. E fiz meu pai comprar outra tinta e pintar a casa de outra cor, enfim. Então, tem muito disso que a gente carrega. E, às vezes, eu falo, poxa vida, podia ser um pouco mais leve, de não ficar tudo esperando que eu tome essa decisão. Mas, às vezes, a gente, sem perceber, já se posiciona dessa forma, né? Então, acaba não delegando para o outro, acaba não compartilhando, né? Se bem que agora eu já aprendi um pouco, pelo menos, né? A compartilhar com outras pessoas, olha, o que você acha? Vamos calcular os riscos, né? Nesse ponto, meu marido ajuda bastante também. A gente pegou um cliente, né? A gente estava fazendo um orçamento para ele, e quando nós fomos consultar o Serasa, a gente viu que ele tinha alguns problemas, né? Então, que a gente corria o risco de não receber. Aí meu marido falou assim, bom, então a gente vai calcular o risco de atender esse cliente ou não. Quanto a gente pode perder no máximo? Vamos fazer a conta. Podemos perder isso, dá tanto, mas aí a gente tem isso, dá tanto, vai dar elas por elas. Bom, perder dinheiro, a gente vai perder no máximo, na época era 20 mil reais, a gente vai perder no máximo 20 mil reais. A gente assume o risco de 20 mil? Assume. Então, vamos embora, então vamos fazer. Aí a gente fez, e no fim das contas até foi legal. Mas ele tem essa visão, né? Vamos calcular o risco do máximo o que pode dar mais errado aqui, tal coisa. Então, a gente vai assumir, né? Se isso acontecer, nós temos, né, como bancar, principalmente financeiramente, então vamos embora. Se não, melhor não fazer. Vou ficar em casa porque isso não pode não dar nada, né? Então, deixa quieto para lá. E, assim, a maioria das vezes eu opto por fazer a coisa, né? Fazer acontecer mesmo, porque eu acho que até se não for dar tanto lucro, no nível do aprendizado, sempre a gente consegue alguma coisa, né? Sem dúvida. Então, mais ou menos, eu vou por esse caminho aí. Mas olha que legal, Simone, o insight que o Wellington trouxe para a gente em relação a ter o hábito de tomar essas decisões ao longo da vida, né? E a gente falar sobre isso aqui antes, como que até a característica de quem está à frente de uma indústria, seja aí agora como proprietário, como gestor, valida essa condição, né? Então, todas as empresas que eu já trabalhei e todas que eu já atendi, né? Quando se buscava um gestor para ocupar uma vaga, a capacidade de tomada de decisão era de grande importância, porque no final das contas, o empresário está ali colocando alguém que vai ser um braço dele, né? Então, o empresário não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, ele é uma cabeça só, né? 2 braços, enfim. Ele precisa de pessoas que sejam o espelho dele lá na tomada de decisão, por isso que é tão importante para um gestor ter esse olhar de saber analisar o cenário, fazer uma tomada de decisão no tempo certo, na necessidade que é exigida, e o fato de se exercitar para isso ao longo da vida é muito importante. Então, dá para começar ontem? Então, vamos começar agora. O melhor momento de começar é exatamente agora. Nesses pequenos detalhes, não deixar que decidam para a gente uma cor de uma tinta, ou, sei lá, o cardápio que você vai almoçar, enfim, coisas pequenas que às vezes a gente não se preocupa com isso, faz toda a diferença no dia a dia, porque tijolinho por tijolinho, né? Nós vamos construindo esse hábito de tomar decisão realmente ao longo do tempo. Mas tem uma boa notícia, dá para a gente melhorar isso, dá para a gente ter uma forma de transformar essa nossa habilidade de tomada de decisão para quem ainda não é tão seguro ou não sabe exatamente como fazer, né, ou ter essas tomadas de decisão com mais segurança.
A Fabiana está com a mão levantada. Fabiana, boa noite. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Então, Aline, eu queria comentar aí, né, a respeito do assunto, porque, assim, é, como várias pessoas aí comentaram, eu acho que, e o que você colocou, isso, a questão de tomada de decisão vai muito, assim, na nossa vivência pessoal, né, como que a gente lida na nossa vida pessoal, a nossa capacidade de decidir coisas pessoais mesmo, rotineiras do dia a dia, igual você pontuou aí, são hábitos, né? E eu acredito também que são. E também em relação à formação profissional também. A gente sabe que tem áreas, né? Que são perfis completamente diferentes, igual eu sou da área contábil, e o que eu percebo é que as pessoas da área contábil, de controladoria, são pessoas que, na hora de tomar decisão, são mais conservadoras, elas são mais respaldos em leis, né? Assim como os advogados, a gente está sempre querendo assim, um respaldo, está sempre querendo estar amparado, ter a nossa decisão amparada em alguma legislação. Então, assim, eu tento buscar um equilíbrio, porque igual hoje eu faço a gestão não só da área contábil, né, da parte da contabilidade, mas também da área de financeiro, da área de faturamento que fica na fábrica. E aí, o que que eu percebo? Que aquilo que eu domino, eu tenho muita facilidade em tomar decisão. Mas quando foge do meu domínio ali, do meu conhecimento, né, principalmente quando são decisões relacionadas ao chão de fábrica, que às vezes eu preciso tomar lá no meu setor de faturamento, aí já me gera insegurança, porque às vezes eu não tenho o domínio daquele assunto. Então, quando é nesse sentido, eu tento buscar um equilíbrio que é bem pontuado. Eu faço das minhas fontes, né, das pessoas que estão no setor, eu volto para eles. O que vocês me sugerem? Porque eles têm a vivência, então, assim, eles sempre vão ter uma opção. E aí, junto com eles, eu avalio o risco e a gente toma decisão em conjunto. Então, assim, eu busco um equilíbrio na hora de decidir. Nem sempre tão imediato, mas enquanto possível, a gente sempre tem um respaldo e uma análise do risco. Mas é bacana isso que você trouxe, Fabiana, e obrigada pela participação. Fabiana também é colega lá do PAEX, do PDD, né, Fabiana? E é bem interessante essa questão do perfil, né? A pessoa do perfil contábil, da área de controladoria, e não só pelo perfil, Fabiana. Tem uma coisa que, depois que a gente conversou sobre isso, inclusive lá no PDD, e eu fui pensar essa nossa aula de hoje, eu fiquei pensando o seguinte: o risco associado é muito diferente. Quando a gente está falando de um risco dentro da fábrica, que em algumas circunstâncias é reversível, né? A gente sabe que tem situações aí, Leri pode citar algumas, inclusive, são situações que, dependendo da tomada de decisão, é reversível. Não, tomamos a decisão para um lado. Opa, não, aqui não foi exatamente o que a gente imaginava. Tem uma segunda chance de reverter, de ter um plano B, né? De ter uma outra maneira de fazer. Isso torna o risco muito mais mitigável, né? Muito mais do ponto de vista, dá para resolver de uma outra forma do que, por exemplo, uma fiscalização fiscal, né? De uma multa, né? Ou de expor a empresa numa situação em que ela possa sofrer muitos prejuízos financeiros. Então, é muito associado ao risco mesmo. Por isso que quando você fala que quando você conhece bem as informações, a sua tomada de decisão é melhor. Quando você tem algumas dúvidas e aí o risco associado ainda, além das dúvidas, potencializa essa questão toda, é por isso que precisa do respaldo. Então, é muito interessante quando a gente vai olhar. A decisão, ela precisa ser tomada não sozinha, né? Ninguém aqui precisa tomar uma decisão sozinho e ser o salvador da pátria, né? O herói da situação. É importante que a gente busque o respaldo que a gente possa conseguir, né? Quanto mais, melhor, não é problema nenhum, desde que isso não cause um estrangulamento no processo, né? Você não deixe de conduzir um processo porque parou ali na sua mesa
uma tomada de decisão que ficou protelando, buscando vários respaldos. Então, dentro do ambiente fabril, a gente tem algumas decisões mais dinâmicas, mas tem algumas outras que realmente precisa ali de um corpo técnico junto para decidir. E muitas vezes buscar informação é indispensável para a gente tomar a melhor decisão. E a voz já está indo embora de novo. Mais alguém quer fazer alguma outra colocação? Podemos seguir? A Vitória fez um comentário aqui. Vitória, deixa eu ler seu comentário. No meu caso, é a busca de mais elementos, e que é isso que a gente está falando aqui, né? Buscar mais informações para tomar de decisão. E aí a gente tem dois caminhos: buscar a gente mesmo, né? Nós irmos atrás da informação, ou ter pessoas que nos ajudem, não necessariamente tem que ser nossos liderados, a gente pode buscar informação com colegas de trabalho que vão nos ajudar ali nessa coleta de informações para uma melhor tomada de decisão. Então, isso reforça muito o que a gente está falando aqui, que a tomada de decisão ela precisa estar embasada em o máximo de informações que a gente conseguir no tempo que a gente tiver. Oi, Leri, pode falar. No meu caso, eu vim de uma gestão de manutenção, né? Sim. Então, assim, eu tinha muito mais confiança, mais tranquilidade para tomar decisão. Agora que eu passei para a parte de produção, eu fico um pouco receoso, talvez, por causa de informação, né? Então, assim, eu vejo no que vocês estavam falando, essa questão da informação também é muito importante, nos traz uma segurança bem maior do que a gente pode, para a gente estar tomando as decisões, né? Então, assim, eu vivo isso na prática, né? Às vezes, por falta de informação, a gente fica assim, será que eu tomo essa decisão, não tomo? E enquanto eu estava na parte da gestão de manutenção, para mim era super natural. Não, vamos fazer dessa forma, que assim é melhor. Eu vivi isso na prática. E é a segurança do conhecimento, né, Leri? Isso. A segurança de conhecer, você conhece muito mais de manutenção, nesse caso, do que propriamente da produção. Então, é mais fácil mesmo para quem está nessa área de domínio tomar as decisões. É muito mais difícil. Por exemplo, se eu fosse tomar uma decisão na manutenção, eu não teria condições nenhuma, porque eu não tenho entendimento da área de manutenção. Eu teria que buscar outras pessoas, né? Então, o manutentor mais experiente, ou as pessoas que estão ali há mais tempo, tanto da parte de operação quanto da manutenção. Então, de fato, quando a gente não tem essa experiência toda no ambiente que a gente tem que tomar alguma decisão, alguns elementos são importantes. Então, ter sempre referenciais de operadores, né, que vão nos ajudar a enxergar exatamente a situação que precisa ser enxergada, pessoas que estão ali no time, que já estão há mais tempo, não só operadores, mas às vezes técnicos de processo, ou alguém da área da qualidade, enfim, pessoas que estão há mais tempo vivendo aqueles problemas, e os problemas eles são meio cíclicos, né? Alguns vão e voltam, a gente conseguir tomar a decisão com base naquilo que eles já vivenciaram. Então, saber fazer esse nível de investigação também é muito importante, porque não só saber a informação, mas saber buscar essa informação, ela vai ajudar nessa construção. E aí, com certeza, com o tempo, você já vai ter vivido muito nos processos produtivos para entender exatamente qual decisão tem que ser tomada. Mas é bem por aí mesmo. Okay. Fernanda escreveu aqui para a gente assim, ó. Essa questão de indagar a solução do problema é muito importante, porque ajuda o funcionário a não criar uma dependência em questão simples do dia a dia. Muito bem colocado, Fernanda. A gente ajuda os nossos liderados quando a gente devolve para ele essa pergunta, né? O que você faria? A gente ajuda, inclusive, ele no processo de construção de tomada de decisão dele, no ambiente dele, na jurisdição dele, vamos dizer assim, né? na competência dele ali no dia a dia, a gente começa a dar esse empoderamento mesmo, a gente consegue treiná-lo de uma forma
em que essa dependência, que não é nada saudável, né, não seja estabelecida. Então, tem que tirar, sei lá, uma bobina do lugar da área de embalagem e colocar em outro lugar. Poxa, são decisões muito corriqueiras do dia a dia que ele está super habilitado em tomar, né? Não precisa do gestor para fazer essa tomada de decisão. Então, muito bem colocada a sua observação de que nós, como gestores, precisamos dar esse nível de entendimento, né, e de treinar mesmo a nossa equipe para tomar as decisões que lhes são cabíveis, principalmente. Bem legal. Leri, quer mais fazer mais alguma colocação? Não, só isso mesmo. Eu vou ter que acabar essa aula, senão a voz vai sumir definitivamente. Eu não costumo ser assim, não, viu, gente? É menos pior, né, gente? Quem está aqui há mais tempo é só porque a gripe hoje pegou mesmo. Bom, e aí a gente tem dois jeitos, né? O jeito certo e o jeito errado da gente conseguir desenvolver essa maior segurança para tomada de decisão. O jeito errado é a gente não querer decidir, né? Se esquivar. Então, tem muita gente que ainda, por medo e por insegurança, ao invés de tomar decisão, ela começa a se esquivar e sempre buscar o outro para tomar a decisão por ele. Então, aí, pelo hábito que a gente falou aqui que é necessário construir, realmente a pessoa não vai se desenvolver na tomada de decisão. É quando a gente deixa o nosso funcionário não decidir, né, Fernanda? A gente está ajudando ele a fazer do jeito errado. Então, quando a gente ajuda ele a decidir, nós estamos ajudando ele a pensar melhor e fazer do jeito certo. Deixar que os outros tomem essa decisão e permitir que a situação fique numa condição que é a que eu falei anteriormente, de ficar num beco sem saída, né? Chegou num ponto em que a gente só tem uma alternativa, é fazer isso e pronto, acabou. Então, deixar a situação chegar nesse ponto, ela acaba sendo um jeito muito errado da gente conduzir ou melhorar essa condição de tomada de decisão. E o jeito certo? O jeito certo, eu vou citar alguns aqui e eu queria que vocês também contribuíssem para a gente construir um jeito certo que ajude aí mais pessoas. Então, primeiro, né, praticar no dia a dia. Perdão, gente. Praticar no dia a dia, ou seja, todas as situações, circunstâncias de tomada de decisão, queiram tomar frente mesmo e ter essa voz ativa, dado o exemplo da Simone aí, desde a cor da pintura da casa, lá dos pais, alguma coisa que vai ser servida no almoço, no jantar, enfim, pequenas decisões que sejam, mas para que o hábito de tomar decisões passe a ser. Perdão. Para que o hábito de tomar as decisões comece a ser uma rotina na sua vida, né? E que isso não seja somente quando precisarem de você tomar a decisão. Então, busque ser um decisor nas pequenas coisas, porque isso vai te treinar para as grandes coisas. Entender, né? Porque eu contei aqui anteriormente, entender o porquê você está escolhendo um caminho e o porquê não escolhendo outro caminho. Então, é legal fazer o exercício vice-versa, né? Então, eu tenho dois caminhos, o caminho A e o caminho B. Se eu escolho o caminho A, eu estou falando não para o caminho B. Então, eu preciso da justificativa do porquê não. Por que não o caminho B? E o contrário também vale. Não, tá, e se eu escolher o caminho B? Por que eu não estou escolhendo o A? Então, muitas vezes, quando a gente faz esse exercício que parece simples, a gente descobre, não, o porquê de eu estar... Perdão. O porquê de eu não estar escolhendo o caminho A é muito mais fraco do que o porquê que eu não estou escolhendo o caminho B. Então, no próprio exercício de você ir lá e começar a dizer, não, eu vou escolher uma opção ou outra opção, na hora que você vai checar a sua renúncia, que é a outra opção, você percebe que está fazendo a escolha certa ou percebe que está fazendo a escolha errada. Então, é um exercício que me ajuda muito no dia a dia, na hora de tomar uma decisão, é analisar os dois pontos. Se o que eu estou decidindo
reforça com a minha justificativa, e se o que eu estou renunciando também reforça com a minha negativa. E aí sim eu sei exatamente que a decisão é a que eu consigo tomar ali de mais acertada possível. Lógico, né, gente? Ninguém toma 100% de decisões corretas. A gente está aqui numa maneira de tentar superar a insegurança na tomada de decisão, principalmente porque a insegurança vem destas análises de risco, análise de impacto, análise de consequência, principalmente. Então, isso não é garantia de que a gente vai tomar só 100% de decisões corretas. Quem dera, né? Se a gente tivesse uma maneira de fazer isso. Mas ajuda muito a quem principalmente tem mais insegurança na tomada de decisão a avaliar de uma maneira um pouco mais concreta, né? Mais objetiva possível. E, por fim, você não pode ter as outras demais situações como opção juntas, né? A gente não pode fazer ali um combo. Eu vou tomar uma decisão aqui que eu consiga fazer um combo e ter todas as vantagens das decisões que eu tenho, das opções que eu tenho que tomar. Quando a gente escolhe um caminho, a gente escolhe o ônus e o bônus desse caminho. Quando a gente escolhe o outro caminho, a mesma coisa. E as renúncias de todos os outros. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim, olha, quando você decide casar, você decide escolher uma pessoa e renunciar a todas as outras, né? E aí, quando a gente pensa no casamento como isso, é isso mesmo. Quando a gente decide casar, a gente define uma pessoa para renunciar a todas as outras. E aí, quando a gente vai avaliar, vale a pena? É aí a resposta que a gente tem, se vale a pena para aceitar ou não a se casar. Então, para quem não casou ainda, na hora que surgiu o pedido de casamento, na hora de falar o sim, significa que você está falando não para todos os outros, tá? Lembre bem disso. E aí, pedi para vocês trazerem um papel e caneta, porque eu defini aqui alguns passo a passo para a gente já exercitar a partir de amanhã, né? Para quem tem aí essa dificuldade na tomada de decisão, estabelecer um passo a passo que ajude a melhorar essa condição de tomada de decisão, principalmente se essa dificuldade de tomada de decisão está atrelada a uma insegurança, e a insegurança vinda desses fatores que a gente pontuou aqui. Sobre o jeito certo, né, que nós estávamos falando aqui. A Alexandra falou que vai lembrar dessa aula quando for casar. Isso mesmo, Alexandra. A renúncia é grande, mas vale a pena. Então, assim, do jeito certo, gente, praticar no dia a dia, buscar outras avaliações, entender o porquê não está escolhendo as outras opções, principalmente por que você escolhe um caminho e por que não escolhe os outros caminhos. E não ficar tentando achar uma solução que leve o lado bom de todas elas, são os 4 elementos que eu selecionei aqui para ajudar a gente a ser melhor ou estar mais seguro na hora de tomar a decisão. Alguém quer colocar mais algum outro que entende assim, não, Aline, eu acho que um jeito certo de superar essa insegurança também poderia ser esse. Alguém tem algum? É bom que eu vou aprendendo também. Não, gente? Só não vou pedir opinião para Simone. Simone, a Alexandre falou que não vai pedir opinião para você na hora que for casar, não, tá? Eu acho que a Simone, assim, tem razão em algumas coisas, assim, no sentido de fazer também, né? Tem que... Assim, a gente que tem fôlego para fazer as coisas, a gente tem que, sim, fazer as coisas um pouco... Lógico, não ser inconsequente, mas fazer um pouco sem medo de errar e tentar fazer as coisas. Ou pelo menos... porque às vezes assim, o medo de errar é tanto que não toma decisão, né? Uhum. Então, assim, quando a gente está trabalhando, a gente tem tanto medo, quer agradar o chefe, quer agradar a empresa, o colega, um monte de gente, e às vezes você perde o foco daquilo que você está fazendo. Então, acho que no ambiente da empresa, cara, mete a cara, deixa eu fazer. Mesmo que você não saiba fazer 100%, mas eu acho que o simples fato de você
tentar fazer, eu acho que o universo conspira para você realizar aquilo. Então, o agir, né? Então, a gente acrescentaria aí nessa lista ter a atitude para, né? Não somente ficar analisando e pensando para tomar a decisão, também agir, para colocar ação nessa história aí. É isso? Acho que tem que contar com um pouco do universo para... Porque não é possível que você ter azar a vida inteira, né, gente? Não é verdade? A gente quer, e eu entendo a fala da Fabiana, porque aí vai muito de um perfil mais pessoal. De quando a pessoa é mais conservadora, ela tem, de fato, essa necessidade de busca de mais elementos, né? Mas, de fato, Wellington, o que destaca, principalmente um gestor na indústria, é essa propensão, né? Essa projeção de tomar atitude, né? Não somente ficar ali no campo das ideias, pensando, analisando, mas é aquela pessoa que age mesmo, que coloca em movimento para que as coisas aconteçam. Então, tomar o cuidado de não ser precipitado, mas também não ficar paralisado demais, de modo que as coisas não aconteçam. Isso também, definitivamente, pode tirar você da carreira de gestor, que é a não tomada de decisão. Muito bem lembrado. A Fabiana, a Fernanda, né? Já dizia o Marcos Fábio, né, Aline? A técnica do TBC. Não é TBC, não, é TVC. É TVN, quer dizer, te vira, neguinho. É TVN. É essa mesma técnica que você está falando? Tem um consultor que é amigo nosso, que atende aqui na cidade, e ele fala assim, olha, muito do que é a habilidade do gestor é a técnica do TVN, é te vira, neguinho. Então, pega a informação que você tem, vai com ela mesmo. Se está com medo, né, Wellington, vai com medo mesmo. O importante é a gente tomar a decisão e vencer essa insegurança aí. Bom, e aí o nosso passo a passo, né, conforme eu disse agora anteriormente, eu vou citar aqui para vocês, mas depois também vou publicar lá no grupo, vou deixar nos comentários aqui do vídeo publicado, para que você já amanhã comece a exercitar. Se para você não é um problema a tomada de decisão em segurança, pega esse passo a passo, leva para um gestor seu, leva para um analista, alguém que esteja na sua equipe, e que, de fato, vá se beneficiar dessa informação, porque, às vezes, não é para nós exatamente um problema a tomada de decisão, né, esse nível de insegurança, mas para muitas pessoas dentro da nossa equipe, isso faz muita diferença. Então, esse passo a passo foi pensado mesmo para que amanhã, lá no seu ambiente de trabalho, você já consiga exercitar e me contar aqui depois como que foi esse exercício, tá bem? Bom, então o primeiro passo, investigue, levante todas as possibilidades que envolvem essa situação problema. Então, tudo que estiver a seu alcance, converse com pessoas que estão envolvidas no problema, vá lá no chão de fábrica, exatamente onde ele acontece, se é numa determinada máquina, né, se é numa determinado setor, vá, converse, avalie, entenda como a situação, o problema está acontecendo. O passo 2 é com base nessas informações que você conseguiu captar no tempo disponível para tomada de decisão. Então, imagine que você tem uma decisão para tomar até a hora do almoço. Então, até aquele momento, tudo que você conseguiu reunir, elabore quais são as opções que você tem para tomada de decisão, né? Então, se são 2 ou se são 3, enfim, se são mais. Avalie essas opções, né? Por mais absurda que essas opções possam ser, avalie todas elas do ponto de vista sim e não, né? Então, se você tem 3 opções, imagine os cenários ou a sua tomada de decisão quando você falar sim para todas as 3. E aí justifique as que sobrarem, né? Então, se você tem 3 opções, uma você vai falar sim, as outras 2 você vai falar não. Então, você vai justificar por que você falou sim para aquela opção e por que você falou não para as outras 2 opções. Então, isso vai te facilitar entender o que te faz escolher uma opção e não as outras 2.
E, por fim, avalie quais dessas combinações, né, de sim e não, geram o melhor resultado. Então, quando você analisar o porquê que você está falando não para as outras opções, é forte o suficiente para ainda justificar o seu sim? Ou não? Ficou ali ainda alguma dúvida? E aí você faz as simulações para que, de fato, você consiga tomar uma decisão mais tecnicamente avaliada, né? Com o máximo de informações que você tiver em mãos ali naquele momento. Certo, pessoal? Pegaram o passo a passo? Eu vou postar lá no grupo também, vou deixar nos comentários, porque aí fica mais fácil de vocês, inclusive, repassarem a informação. Simone, você tem gestores aí com dificuldade de tomar de decisão? Eita. Estava fechado o microfone, eu estava falando e não estava dando certo. Não, mas não estava te ouvindo. Então, tenho sim. Tem uma pessoa que é bem complicada aqui, que, assim, eu falo, então tá, o que é que nós vamos fazer, né? Porque eu sou rápida, né? Eu sou The Flash, e aí ele dá uma seguradinha. Então, o que acontece? Uhum. Aí eu pego e falo, então vamos fazer tal coisa. Uhum. E ninguém contesta. Aí, se dá errado, ele diz assim, eu falei. Putz, como eu odeio isso. Eu acho que a pior coisa, o pior comentário que uma pessoa pode fazer quando dá uma manhaca, né, em alguma situação, é exatamente esta frase, eu falei. Eu tenho vontade de quebrar a cabeça da pessoa, gente, né? Pelo amor de Deus, vamos tomar como dica, tá, gente? É o empresário falando para os gestores. Pelo amor de Deus, não falem, eu avisei. Não é existe muito nada. ruim quando... Por mais que você não acredite, e vão acontecer situações desse tipo, de quando a gente, às vezes, tem uma decisão para tomar e, de fato, a decisão final é contrária àquilo que a gente acredita, nós precisamos entender o porquê está sendo tomada a decisão naquele sentido. E validar. Porque quando for perguntado para a gente, nós temos que ser coerentes com quem está validando aquela opção. Por mais que não tenha sido a que a gente concordasse naquele momento. Porque cantar vitória depois que, né, ganhou o campeonato é muito fácil, né? É difícil assumir o risco antes. Então, de fato, é importantíssimo a gente ter essa boa prática aí, não fale que eu avisei. A gente teve uma situação essa semana que assim, tem uma funcionária que ela está com, como é que chama? Quando você não pode mandar a pessoa embora, com estabilidade, porque ela sofreu um acidente, não foi um acidente de trabalho, foi um acidente no trabalho, né? Ela já estava saindo, pegou o celular, não prestou atenção, caiu na escada, quebrou o pé em 3 lugares. Fazia 4 dias que ela tinha sido registrada, ela ficou 1 ano de licença, e aí ela voltou, tinha 1 ano de estabilidade. É legal a gente falar isso, porque essas coisas acontecem, sabe? Ninguém está livre, está todo mundo sujeito a uma situação. Bom, beleza, então aí a gente pegou, deu todo o apoio, todo o respaldo, fez isso, fez aquilo, foi para o hospital, fez a cirurgia, falei com o médico e parará. Bom, beleza, ficou 1 ano em casa, 1 ano certinho, aí o INSS deu lá o papel para voltar a trabalhar, que podia voltar, e aí a gente fez, como é que você tá? Tá bem, consegue? Volta para a função e tal? Volta, tá, legal, voltou para a função. Aí a gente foi dando treinamento, né? E colocamos ela num cargo lá para não podemos mandar embora, então temos que ficar. E ela e uma outra, que é nutricionista, elas criaram um problema pessoal lá entre elas. Então, elas ficam numa briga de braço. Porque eu falei, porque ela falou, porque eu falei, porque ela falou, porque ela me deixou, porque eu fiz. Uma situação assim, e a gente não podendo dispensar ainda, né, porque tem toda essa questão da seguridade, e também tem a questão humanitária, né, porque
a gente, como eu falei para você, a gente leva muito em consideração essa questão humanitária, né? De olhar o lado, assim, da pessoa, o que ela está passando e o que é que a empresa pode fazer por ela também. Ah, tá bom, então. E ficou essa queda de braço, até que eu tomei a decisão de tirar essa menina do cargo, porque realmente não estava dando certo, mas assim, depois de todas as tentativas para que ela realmente se enquadrasse na equipe, não deu certo. Não foi uma coisa assim, tira essa menina daí rápido e pronto. Foi trabalhado todas as possibilidades para que ela se enquadrasse, não enquadrou. E aí, hoje eu fui ter uma conversa com ela e assim, foi muito legal. Eu estou fazendo yoga e isso está me ajudando muito a não ficar brava. Então, eu falo que eu tenho que falar plenamente, sem gritar, sem brigar. E aí eu falei para ela, olha, infelizmente, depois de todas as conversas que a gente já teve, nós não conseguimos ter uma resposta positiva ao teu trabalho, não conseguimos te enquadrar, e eu vou te dizer que eu já estou substituindo você por uma outra pessoa, né? E isso, assim, é questão de dias agora, infelizmente, não vai rolar mais, e eu quero que você entenda que não é pessoal, mas a gente tem que ter profissionalmente essa conversa. Nós já tivemos umas 500 vezes, né? E o negócio não andou. Ah, legal. Aí eu fui comunicar, né, para a nutricionista que eu tinha feito isso. Mas eu cansei de falar que ela não ia dar certo, porque eu falei, nossa, eu já estava com a cabeça desse tamanho, né? Porque é difícil tanto você falar, quanto para quem vai ouvir uma coisa dura dessas, né? E aí ela veio com esse eu falei. Então, o que agrega isso, né? O que se está ajudando? Exatamente. Isso atrapalha, né? Porque ela também, como gestora, não fez o papel dela. Poderia não ter deixado a situação chegar no ponto que chegou, porque daria para ter feito, né? Mas, assim, como eu não estou à frente da operação, então eu estava delegando tudo, até que chegou uma hora que eu tive que interferir pessoalmente no negócio. E aí eu fui obrigada a ouvir isso hoje, mas eu respirei fundo no Jai, cara, e falei, deixa que depois amanhã vai ser o dia dela, né? Amanhã eu converso com ela, hoje eu não vou falar nada. Então... E essas são decisões, por exemplo, essas de desligamento, elas são extremamente delicadas, né? Recentemente eu vivi uma situação dessa na fábrica, que foi, assim, por pouco, uma situação extremamente desastrosa, porque estava envolvido nessa situação uma série de feedbacks já tinham sido dados, porém a pessoa não entendia que era um feedback. E quando você foi de fato fazer o desligamento, ela entendeu assim, não, mas eu nunca recebi feedback. Eu falei, poxa, como não? Quantas vezes nós sentamos aqui para conversar sobre isso, isso e isso? Ah, mas eu não entendi que isso era feedback, não. Eu falei, então vou ter que desenhar, né? Vamos ter que desenhar. Por fim. Sabe que essas conversas, elas foram assim, né? Todos, olha, está acontecendo isso, super pontuado, né? Entendi, tá. Então, o que você vai fazer? Né? A pergunta sempre era essa, e aí, qual é o seu posicionamento? O que você vai fazer? E sempre a resposta era a mesma. Não, eu vou melhorar, eu vou fazer, eu vou entregar, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou ver, pode ficar tranquila e não sei o quê. E aí, realmente não foi. E todo dia falando, todo dia não, mas pelo menos uma vez por semana, eu conversava com ela pessoalmente, assim, então foram umas 5 conversas, né? O negócio começou pequeno, e aí você vai agregando, né? Então, na primeira vez você fala uma coisa, na segunda vez você fala a primeira mais a segunda, na terceira a primeira, a segunda, a terceira, até que chega uma hora que, né, não dá. E aí a pessoa chora, tem todo esse, né, tem toda essa questão emocional junto. E sabe que você falando aqui, você está me fazendo lembrar de um outro caso, em que a empresa esperou
a pessoa tomar a decisão de ir embora. E esse esperar a pessoa tomar a decisão de ir embora passaram praticamente 15 anos para evitar o desgaste de ter que mandar embora. Mas a situação era assim, a entrega era excepcional. O problema era relacional. É uma pessoa extremamente de dificílimo trato, mas que entregava muito, muito mesmo. É tanto que para substituir, depois que saiu, teve que contratar mais de um. Só que o relacional estava num nível de desgaste absurdo. E só que a empresa realmente não se posicionou. E que é aquele caso que eu falei, né? Você tem dois caminhos. Ou você demite ou você mantém, e aí beleza, a decisão é manter, mais pela falta de coragem de demitir. Só que depois chega um ponto que a própria pessoa se enxerga e fala assim, poxa, eu tô aqui, ninguém se agrada do meu jeito, eu sempre brigo com todo mundo, estou num nível de estresse altíssimo, vou embora. Aí quando a pessoa decide ir embora, você, você vai embora? Então ela decidiu por mim, beleza. Mas demorou 15 anos. Então, assim, foram 15 anos de desgaste psicológico junto, etc. Durou demais, durou muito. Né? Mas a que nível a gente pode chegar de não tomada de decisão, de convivência com o problema? Justamente por evitar, não, a entrega é boa, vou manter aqui, mesmo que a pessoa seja extremamente inflexível, intolerante, etc, etc. Vou manter. E difícil disso é que você acaba com a equipe, né? Acaba com o resto da equipe. Chega um ponto que a equipe começa a girar e você não entende por quê. Aí depois você vai entender, não, poxa, eu já entendi o que aconteceu aqui. A equipe está girando porque não tira a pessoa que é a pessoa que tem que ser tirada. Então, isso acontece. Então, pode levar um ano, como levou no seu caso, eu já vi casos de 15 anos. E eu conheço casos atualmente que a empresa não tomou a decisão, tá lá. E eu mostro, olha, gente, vocês estão perdendo dinheiro, essa pessoa está fazendo vocês perderem dinheiro. Alguém no mercado você pagando pouca coisa a mais, você tem muito mais resultado. Mas tem 20 anos que está aqui, como que eu vou demitir? O acerto fica caro. Aí, como se diz, né? Dá outra aula. Vamos falar de a pessoa que fica procrastinando a demissão de um funcionário porque o acerto vai ficar caro, ela só está piorando o problema, né? Porque cada dia que passa vai ficar mais caro. Mas tem dessas. Tem um cliente que eu atendo hoje em dia, não, vou mandar embora não, 20 anos, vou esperar aposentar. Eu falei, então tá. Então espera. Fica aí esperando aposentar. Não pode acontecer isso, né? A gente teve um caso também de uma menina que entregava muito, era super boa, assim, tinha uma visão muito boa do negócio, mas levava coisas para casa, lembrancinhas da empresa. Então, eu vou ficar fazendo o quê com uma pessoa dessas? Não, também. Não pode. Gente, então é isso. Nós vamos, essa semana, já finalizando a nossa aula de hoje, né? Tem esse passo a passo aí, queria muito que vocês testassem, principalmente, se não com vocês, com pessoas que vocês identifiquem na equipe que precisam de desenvolver essa capacidade, esse nível de tomada de decisão, ou vencer essa insegurança, e me contar aqui nos comentários, funcionou, não funcionou, acho que tem que ter mais coisas para a gente exercitar mesmo esse passo a passo.